Vamos ver o vídeo aqui do Zé Médio. Não xingue o amiguinho, sempre foi tranquilo comigo, a gente já conversou, sempre foi gente boa. Comecei concordando muito com o que ele falava nas primeiras análises, mas depois eu achei que ele começou a falar coisas que não faziam sentido e a gente debateu esse assunto em live, tá bom? Vamos ver aqui a parte 2 do arco final, vai até onde o anime adapta, mais ou menos, e eu não tô tão afiado com isso em relação aos outros vídeos, porque eu não li o arco final de novo. Eu tô tendo a experiência pelo anime para poder ter uma experiência melhor, mais divertida, né, e tudo mais. Então, vamos ver aqui o vídeo. Primeira semana do mês, senhores, vocês já sabem, hoje é dia de vídeo de Bleach. Vamos falar aqui então do miolo do arco da Guerra Quincy, né? Porque no vídeo passado nós já começamos a falar dessa guerra, desse arco. E agora vamos continuar. Na semana passada eu perguntei pra vocês até onde o anime que tá adaptando esse arco ia cobrir nessa segunda parte, né? Porque eles estão dividindo em várias partes. Eu perguntei até onde ia cobrir e vocês me disseram que era até o final da luta entre o Rei Quincy e o Ishibe. E é aí, até aí que nós vamos hoje então. Um de vocês, que eu até nem vou lembrar, já peço perdão, me disse que era bom que o vídeo de hoje cobrisse até um pouquinho depois dessa luta, porque termina a luta e vem um período de pequena preparação até as lutas finais do arco. E aí eu achei uma boa ideia realmente ir até aí, só que quando eu comecei a ler o arco eu percebi que na verdade essa preparação não é bem uma preparação. São vários eventos grandiosos, importantes que vão acontecendo um atrás do outro muito rápido. E aí eu achei por bem deixar esses eventos no próximo vídeo, o vídeo do mês que vem, que provavelmente vai ser o último vídeo nosso falando dos arcos de Bleach. Não quer dizer que é o último vídeo de Bleach aqui no canal, porque essa é uma obra que tem potencial pra gente falar muitas coisas, né, analisar muitas coisas, mas acho que no mês que vem a gente termina de cobrir os arcos do mangá de Bleach, né? Então hoje realmente nós só vamos até o final da luta entre o Rei Quincy e o Ishibe, certo? O monge. Pra começar já, eu vou quitar uma dívida com vocês, que é a da história justamente do nome do Rei Quincy, né, que eu já tô prometendo há muito tempo que eu vou ensinar a pronunciar o nome do impronunciável, como eu gosto de chamar, porque eu também não quero ficar chamando ele de Rei Quincy, Rei Quincy, Rei Quincy, Rei Quincy, vou chamá-lo pelo nome. Era uma coisa que eu ia falar no vídeo passado, só que como o vídeo passado ficou muito grande, eu terminei não tendo tempo de ensinar, então eu vou ensinar logo agora de cara, pra gente entrar na análise desse meio, né, desse miolo do arco da guerra, certo? Como vocês sabem, várias dos ícones relacionados aos Quincy têm nomes inspirados na língua alemã. Vandenreich, Sternhipper, Zelle Schneider, que é o nome daquele golpe lá do Ishida, e por aí vai. Então, baseado nisso, eu deduzo que o nome do Rei Quincy tem que ser pronunciado de acordo com os fonemas da língua alemã. Então, esqueçam de uma vez por todas esse negócio de Yuha Barra. Não é Yuha Barra que fala o nome dele, porque Yuha Barra é basicamente o japonês tentando pronunciar uma palavra em alemão que tem fonemas que na língua dele não tem. É a mesma coisa que eles tentarem falar Doragon Boro. Ninguém fala Doragon Boro, a gente chama de Dragon Ball. Então é a mesma coisa. Então, definitivamente Yuha Barra não é a pronúncia correta. Duas são as pronúncias possíveis do nome do Rei Quincy, né? Eu tô botando até o nome dele na tela aí pra gente acompanhar, mas são duas pronúncias possíveis. A primeira é baseada única e exclusivamente nos fonemas alemães, né, da língua alemã, e a outra é baseada também na outra inspiração desse nome que vem de Yahvé, ou Yehová, que é uma palavra da língua hebraica para designar o nome de Deus na religião dos judeus, né? Como essa é uma inspiração também, alguns dizem que a primeira metade do nome dele, né, o YH, diz respeito a essa parte hebraica e a última parte, né, diz respeito ao alemão. Então é meio que uma mistura aí. Se você for pronunciar o nome dele apenas com base nas regras dos fonemas alemães, o nome dele não é nada difícil de pronunciar, na verdade é muito simples. O nome dele é Yuvar ou Yuvash. Por quê? O W na língua alemã se pronuncia como um V, por exemplo, em Wagner, e esse CH, essa partícula CH, você tem duas maneiras de pronunciar. A pronúncia mais normal é um gutural que você puxa lá do fundo da garganta, que é entendeu? Em algumas regiões, se eu não me engano, da Alemanha, você pronuncia isso com um leve chiado, então pode ser então você pode pronunciar Yuvar ou Yuvash. As duas estão corretas. O Y no alemão é Yu e o H é mudo, a não ser que ele venha seguido de uma vogal, onde ele tem o som de R gutural, né? Como no caso do nome dele, o H vem seguido de uma consoante, é mudo. Então seria Yuvar. Ou seja, o nome do rei Quincy, longe de ser difícil, é na verdade Uva. O nosso querido rei Uvinha. Vovó viu a uva. Uma coisa muito simples, muito básica, que você já não vai mais errar. Agora, se você for querer seguir a pronúncia baseada na parte do hebraico, aí esse H não é mais mudo. Ele passa a ser Ra. E aí o nome dele passa a ser Yuhavar ou Yuhavash. Então, vocês decidem aí qual é a pronúncia que vocês querem adotar. Yuhavar ou Yuvar. Eu aqui vou chamar de Yuvar, porque é mais fácil e porque eu quero ficar chamando ele de Rei Uva, que é como nós vamos chamar aqui. Eu vou usar. Eu uso qualquer um, né? E o Watch. E o Watch é o melhor. E o Watch. Mas e o Rabarra. E o Rabá. Tem também. Vamos lá. O negócio é que isso é uma forma bem válida. E eu gostei de quem falou isso, porque eu me interesso por essas coisas de Bleach e tal. Então, gostei de saber desses detalhes. Mas tem um ponto muito importante que a gente tem que ver em relação à escrita do Kubo, que é o fato dele ser um calígrafo e um mestre do japonês, né? Então tem que ver direitinho como se ele usa kanji para esse nome, o que os kanjis significam, se ele só usa katakana, o que é calígrafo. O calígrafo é uma pessoa que se especializa na arte da letra. No caso da Ásia, você tem muito do kanji. Então o kanji tem uma forma de você desenhar o kanji. E você tem muita cultura oriental em relação a o verdadeiro guerreiro é aquele que domina a espada e o pincel. Você consegue ver a alma do espadachim através da caligrafia dele. E por aí vai. Você vai encontrar isso em várias coisas, tá? Então, tem que ver exatamente como que o Kubo trabalhou esse nome dentro da história para a gente entender o intuito, tá? Então, porque tem o tetragrama, tem várias coisas muito loucas. Tá? Tem que ver exatamente o que o Kubo quer com esse nome. Pode ser isso, ou pode ser uma coisa muito distante que, como o próprio autor falou,
Ele bota algumas coisas que é pra ninguém achar. Aí depois eu não posso ficar puto do povo falar que não entende merda nenhuma de Bleach. O autor mesmo fala, eu vou botar as paradas aqui que é pra esse aqui é pra alguns acharem, esse é pra poucos acharem, esse é pra ninguém achar. Eu boto porque eu acho legal ver o povo sempre procurando e de vez em quando encontrando. 10 anos depois encontra a parada. Coisa que acontece em Bleach. 10 anos depois ele encontra coisa nova. Então assim, o autor também tem uma parcela de culpa em ser um maluco. Então, nós vamos no vídeo de hoje até a luta do Rei Uva contra o Ishibe, beleza? Beleza. Inclusive, já deixa aí o like e se inscreve no canal porque eu ensinei definitivamente você a pronunciar o nome do Rei Quincy. Então, me ajuda aí porque eu já lhe ajudei. Vamos lá. Esse miolo da guerra, do arco da guerra Quincy, definitivamente não mantém o alto nível da primeira parte desse arco. Porque quem viu o vídeo passado sabe que eu elogiei bastante aquilo que eu vi como sendo um início muito movimentado, muito dinâmico, com vários sentimentos, várias emoções sendo colocadas uma atrás da outra e, na minha opinião, bem desenvolvidas. Então, você tinha uma tristeza, você tinha uma tensão, você tinha um frenesi das lutas, você tinha muita coisa naquele início. E aqui, no início da guerra, eu acho que tem muita coisa boa mesmo. Acho que a galera mais reclama do início da guerra por causa da luta do Yamamoto. Acho que é o ponto do início da guerra que mais gera contenção entre os fãs. E o anime deu uma ajuda nisso aí, mas ainda assim houve muitos problemas de interpretação e também, de certa forma, de aproveitamento, né? Que eu concordo que tem problemas. Eu não acho que é o exagero que o povo faz, porque o povo realmente meio que ignora 90% do significado da luta, mas eu acho que ela sim tem problemas. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal falando como eu faria a luta. Mais do meu gosto. Mantendo basicamente tudo que o Kubo quis manter. O anime, curiosamente, foi mais ou menos pelo mesmo caminho. Só que ele não expandiu algumas coisas que eu expandi e o final foi diferente também. Mas eu fui mais ou menos na direção certa ali, fiquei bem feliz, porque, sei lá, 80% ficou parecido com o que eu tinha imaginado. Então, sendo que tudo foi adição do Kubo, eu senti que eu estava indo no caminho certo, porque o Kubo também queria aquilo. Mas fora essa luta, eu não acho que a primeira parte do arco tem muita reclamação. Ah, tem. Só que é reclamação idiota. O povo falando, o Byakuya não deixou o Renji usar... Primeiro, todo mundo usou a Bankai. Personagens são burros e tal, sei que, blá blá blá. A gente discutiu isso, tipo, cara, eles estão na guerra, eles usaram a parada, ninguém achou que realmente ia acontecer. Se eu não fizer isso, eu morro, logo eu tenho que fazer. Os caras estavam no Catch 22. Eles estavam literalmente encurralados. Eles tinham que fazer ou se ferravam. E não importa o que eles fizessem, se ferravam. Mérito dos Quincy ter essa estratégia. Os personagens ficaram deprimidos depois que perderam a Bankai. Isso mostra como as pessoas leem Bleach, né? O famoso leu com a bunda, porque Bankai faz parte da alma da pessoa, logo eles somaram parte da alma da pessoa, e é por isso que eles ficaram, né, com depresso. Mais outras reclamações. O Byakuya não deixou o Renji usar Bankai e preferiu ele usar Bankai para perder a Bankai. Você ignorou todo o arco de personagem do Byakuya e toda a característica do personagem de orgulho, de ir na frente, de dar o exemplo, de seguir as regras, né? Ou seja, não, ele não vai deixar um subordinado se sacrificar por ele. Ele que vai se sacrificar pelo subordinado. Porra, não é difícil, pelo amor de Deus. Né? Teve gente que reclamou da Unohana fora do campo de batalha. Ele não usou o Kido, dava pra ter uma coreografia de luta melhor. Isso é verdade. Mas Bleach sempre teve esse problema de coreografia de luta em geral. Tem lutas muito bem coreografadas, mas Bleach sempre foi meio explosão nesse sentido, né? Os personagens soltam tudo. E aí não tem muito traquejo que, por exemplo, Naruto já apresentou várias vezes, né? Com a organização do macete da luta e tal. E que a falta de coreografia envolve, a falta de variação de algumas técnicas, de uso de outras e por aí vai. É um termo guarda-chuva que eu tô usando aqui. A Unohana tava defendendo o hospital, gente, pelo amor de Deus. Sabe, a luta do Unohana com o Zaraki. Esse aí, vou fazer um vídeo ainda sobre isso, mas a gente já comentou muito. Tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre a luta do Unohana com o Zaraki, que é o vídeo onde eu tô assistindo o vídeo do Engine Lobo. Então, quem quiser assistir aqui no canal secundário, pode ir lá ver. E eu falo sobre o significado da luta da Unohana com o Zaraki e os detalhes dela. Mas eu concordo que, em geral, eu achei que tiveram muitas coisas rápidas demais. E não deu tempo de aprofundar nos temas que o Kubo demonstrou que queria trabalhar. Não significa que é um lixo total, mas que, seria melhor se a gente tivesse mais tempo trabalhando naquilo, e a gente sabe por que não teve esse tempo. O Kubo estava com o tendão rompido, ele falou, gente, vou acabar com essa obra rápido mesmo, tenho que me livrar disso logo, eu tô mal, e é isso aí. É bem comum artistas mangakás fazerem isso, infelizmente.
Infelizmente a peteca dá uma caída, mas eu, sinceramente, não acho muito ruim, não, esse miolo. Eu não sei se é essa parte onde vocês acham que o arco já começa a ficar bem ruim, mas eu não achei bem ruim. Eu acho que não mantém um bom nível do início, mas ainda é digno. Eu acho, inclusive, que é melhor essa sequência de lutas que nós temos aqui, porque esse miolo é uma sequência de lutas. Eu acho melhor do que a sequência de lutas que nós tivemos em Uecomundo, no final do arco dos Fullbringers, e até mesmo acho melhor que a Guerra de Karakura, que vocês sabem que eu até gosto. Mas eu acho A Guerra de Karakura, eu não acho que tem lutas legais, muito legais. Tem algumas lutas muito legais, né? A luta da Soifong foi a melhor, né? Mas o Fullbringer não tem luta boa, até porque o foco dele nem é esse. A luta do final do Fullbringer é bem fraco. Não, as lutas eu acho isso, assim, você pode gostar delas, mas eu não gosto delas para a estrutura da história do arco de Karakura. Tem meu vídeo falando sobre isso. Tem lutas legais, mas eu não acho que elas trabalham bem. Cara, são lutas boas, mas eu acho que elas não conseguem ser boas dentro do arco. Eu não acho, eu não gosto delas. Eu não gosto delas. Eu não gosto das lutas da Guerra de Karakura. Não gosto. Elas podem ter poderes legais, mas a maioria delas eu não acho que foram boas pra história. A luta dos Fullbringers, até a luta na parte final, eu já comentei no meu vídeo também que eu acho decepcionante. Mas as lutas do Ecomundo, as lutas do final do Ecomundo, pra mim, são uma das melhores. Ichigo Ukiyoha, Ichigo e Grinjou, Zaraki Noitora, Mayuri e Sariel. Porra, as lutas do final do arco do Ecomundo são das melhores, na verdade, né? A única luta paia da Halibel, cara, vai lá no meu vídeo e você vai ver por que eu acho as outras lutas ruins também. E no anime eles melhoraram muita coisa, tá? A luta do Hisagi contra o cara da espadinha, no anime tem uma mega coreografia foda de luta. Mas no mangá não tem, por exemplo. Por aí vai. Eu esqueci, de citar, eu falei que ia citar no próximo e esqueci também. Então no remake vai ter, relaxa. Ah, é? Encaixa a jornada do herói na grande família kkkk. Isso é bem fácil, na verdade. Tipo, exercício padrão de qualquer um que tá aprendendo sobre a jornada do herói é encaixar a jornada do herói nas coisas. Eu não vou fazer isso agora porque a gente tá assistindo, mas isso é bem fácil, na verdade. Você consegue. Você pega uma obra que você conhece, ou sua vida, ou qualquer coisa, você vai conseguir encaixar. É muito fácil. Porque as coisas da jornada do herói não são físicas, são metafóricas. E ela, enfim, tem vários outros assuntos que a gente já conversou aqui na live no YouTube. Eu acho que aqui é até melhor. Então eu acho decente. Eu acho esse miolo decente, apesar de não ser excepcional. A base da nossa argumentação hoje aqui vai partir do seguinte. Eu vejo dois grandes méritos nesse miolo do arco da Guerra Quincy, que são justamente os motivos que fazem com que ele seja melhor do que outros corredores de luta que nós tivemos ao longo do mangá de Bleach, né? Vocês sabem que a coisa que eu odeio em Bleach é quando eles começam a botar uma luta atrás da outra, que eu acho que é quando o Bleach fica muito chato. E eu acho que aqui o Kubo conseguiu evitar isso por causa de dois méritos. O primeiro mérito é o fato de que ele realmente tentou aqui, do ponto de vista estrutural, quebrar essa fórmula padrão que ele seguiu nesses outros arcos. Porque nos outros arcos o problema em algum momento o arco ficava muito previsível. Ele botava o personagem A vai lutar com o boneco A, o personagem B luta com o boneco B, o C luta com o boneco C e o D luta com o D, beleza. Aí ele mostra toda a luta do personagem A, aí termina, mostra toda a luta do personagem B, termina, mostra toda a luta do personagem C, termina, mostra toda a luta do personagem D. Uma coisa muito quadrada, muito pouco inspirada, e que quando chega no final da luta do personagem B, por exemplo, você já tá cansado, você já sabe o que vai acontecer. Como as lutas de Bleach não são muito criativas, o autor realmente não tem tanto repertório. Só scan de qualidade! Ah, meu Deus do céu! Caralho, mano. Leia o scans de qualidade, pelo amor de Deus. Você vai ver que isso aqui não é um preto, um borrão preto. Isso aqui tem um monte de tonalidade, só que essas scans transformam a parada essa coisa bizarra aqui. No final da luta do personagem B, por exemplo, você já tá cansado, você já sabe o que vai acontecer. Como as lutas de Bleach não são muito criativas, o autor realmente não tem tanto repertório assim, o arco fica previsível, fica chato, e você só fica... O que quer dizer que o autor não tem tanto repertório assim? Vou dar o benefício da dúvida. E falar que, em geral, com as lutas que ele apresentou de Bleach, elas tendem a não ter, né, uma estrutura muito diferente uma da outra. E até certa parte concordo. Algumas das lutas mais criativas que a gente teve acabaram não tendo um certo... Não teve um repeteco delas. Que foi tipo, o Ichigo vendo a estratégia do range de usar a espada 3 vezes para depois atacar. Isso foi legal. A parte do Byakuya do Hollow, que foi a primeira vez que aquilo aconteceu, foi interessante também. Então, mas no início da história, tinha mais uma parte disso, de tipo, da tensão dos detalhes da luta. Conforme a história foi passando, de fato, foi ficando... A estratégia da luta começou a ficar num nível mais abstrato de consciência. Virou muito, tipo, o poder que countera o outro. Né? Ou, assim, a gente ainda tem momentos legais, tá? O Byakuya contra o Tsukishima, no arco dos Fullbringers, ele usa uma estratégia legal. Ele pega a Senbonzakura na mão, as pétalas, e joga na barriga do Tsukishima. Ele falou, tipo, eu lutei tipo Zaraki agora.
Então, a gente tem outros momentos que isso acontecem. Mas, em geral, de fato, acaba tendo mais um combei também. Quem que combou mais? Fica tipo, tá bom, vai pra próxima luta. Aí depois que termina essa primeira sequência, ele vai e bota o personagem A que fez a primeira luta pra lutar contra outro boneco. Depois o B luta contra outro boneco, o C contra outro. Pronto, tipo, ficam umas 8, 9 lutas seguidas assim, todas sem muita inspiração, e aí o arco fica insuportável. Pra mim é esse o problema que acontece, por exemplo, em Wake Mundo. E aqui não. Aqui o Kubo tenta dar uma quebrada nessa fórmula muito batida, porque ele vai colocando vários eventos entre essas lutas. Então, por exemplo, sei lá, é nessa parte que você tem a tentativa O arco do Akumundo, principalmente no início, quando eles entram em Las Noches, é uma das partes que tem muita coisa pra melhorar mesmo ali. Porque, de fato, a gente tem mais necessidade de apresentar os poderes de alguns personagens que a gente queria ver, só que eu não acho que foi tão bem administrado assim. Tem coisas que eu posso criticar, inclusive a gente já comentou das críticas que eu tenho do arco do Akumundo em outros vídeos. de invasão por parte do Yuva, do Palácio do Rei. Você Salve Não, Narra, para com essas cheguei da paradas. academia agora. Não, mano, Infelizmente o vídeo do Zé não foi. Não, mano. Para de sacanagem. Para de. Tudo bem não gostar, mas, gente, pelo amor de Deus. Sejamos civilizados. tem o retorno dos personagens que estavam treinando lá no Palácio do Rei com o Esquadrão Zero, eles voltam pro meio da luta. Você tem a questão do Ishida, que é um traidor dos amigos dele. Você tem alguns Stern Hitter que meio que vão se voltando uns contra os outros, vão começando a se prejudicar uns aos outros por alguns motivos ali. Então você tem várias coisinhas que meio que quebram essa previsibilidade do arco e tornam muito mais interessante de ler. Esse é o primeiro mérito. O segundo mérito é que eu achei os poderes dos Stern Hitter bastante criativos. Muito mais criativos do que os poderes dos Arrancas, por exemplo. Os poderes dos Arrancas são simplesmente grandes golpes, grandes bolas de energia. Então toma aqui um cero, que é basicamente uma grande bola de energia, e é isso. E aí eu tenho uma transformação, que é a ressurreição. E aí eu adquiro um design legal. E agora eu estou mais rápido e mais forte. Era basicamente isso, os poderes dos Arrancas. Aqui não. Falar isso pro Zai é uma sacanagem, né? O cara tinha uns úteros lá e cuspia as paradas e pegava seus órgãos, e pegava um brinquedo e quebrava seu órgão. Mas. Tipo. Beleza, o Green Joe é basicamente power-up mesmo. Só que isso não torna a luta pior. Ele tá falando do Ecomundo, não Guerra de Karakura. Isso não torna a luta pior. Inclusive o Green Joe, né, o Cero diferenciado dele, o Desgaron, é basicamente um Cero diferenciado. Só que é muito divertido. A luta é muito boa. Então assim, entendeu? Acho que vai mais de gosto pessoal, sabe? Não, aqui os Stern Hitters você tem poderes até meio abstratos, meio Mas aqui, os filosóficos, Star Hitters, olha só, ele tá elogiando isso. Mas eu consigo encontrar um monte de fã de Bleach e de fãs de Bleach que falam que os Quincy's têm poderes muito abstratos. Não, é uma técnica dele, mas tô falando que tipo, um raio de energia esquisito. Né? Então, tem o Zomari que pega os caras também. Mas assim, gente, vamos ser sinceros. Os Quincy's têm poderes de Jojo. Esse é o ponto. E ele tá elogiando isso. E eu também gosto. Mas tem um monte de gente que não gosta. E fala que a partir dos Fullbringers todo mundo virou Jojo. E aí? Uma coisa que ele criticou e outra que ele elogiou. Tem um monte de gente que elogia o contrário e critica o contrário. Então, tudo bem, opinião. Mas da forma que às vezes a mensagem é passada, é como se fosse um fato. Olha só, é só energia e por isso era ruim. Agora é tudo esquisito e por isso é bom. Sendo que isso não é fatalmente verdade, porque depende de como está sendo usado, na verdade. A execução que importa dentro da história. Tem alguns casos, tem alguns momentos que me lembraram os poderes mais malucos de Jojo, por exemplo, e que tornam as lutas mais interessantes por si só, né? Então, essa sequência de luta é quebrada por esses eventos. Tem um monte de gente que não gosta, e as próprias lutas em si são menos chatas, porque os poderes dos inimigos dessa vez eles são mais interessantes, eles são mais criativos, eles dão mais. Pra você, tem um monte de gente que não gosta. Eu não entendo as pessoas não gostarem. Quer dizer, eu entendo que quebra muito a estética que Bleach tinha preparado antes. Parece que sai muito da história, tipo, é muito louco. Mas, tipo, esse é um argumento de opinião, então tudo bem. Mas parece que tá querendo passar um argumento técnico. Tipo, é ruim por causa daquilo e aqui é melhor por causa disso. Sendo que é totalmente subjetivo. Mais possibilidades narrativas pros enredos das lutas. Então esses dois méritos aí pra mim Isso é separam verdade. esse miolo desse arco da Guerra Abre Quincy muitas e todo possibilidades. O resto da Guerra de Karakura, por exemplo, onde você basicamente só tinha a curiosidade pra ver a Bankai dos caras, qual é a Bankai dos Capitães Shinigami que a gente não conhece ainda. E o grande mérito daquele arco era que as lutas eram curtas, né? Porque pelo menos ele não fica gastando tempo demais em luta que não tem o que entregar. E o Ecomundo é só uma chatice gigantesca, desculpa. Então, nessa Guerra Quincy aqui, pelo menos
Você tem o mérito de ter poderes mais legais e ele vai entremeando coisas diferentes entre as lutas que vão tornando os eventos dessa parte do arco menos intragáveis do que de outros momentos do mangá de Bleach. Dito isso, essa parte, esse miolo de arco da Guerra Quincy tem defeitos visíveis e esses defeitos também estão ligados aos 2 métodos que nós apontamos. Então, esses 2 métodos que eu apontei separam, colocam essa parte do arco de Bleach acima de outros momentos do mangá, que eu acho os pontos mais baixos, mas esses 2 méritos não são alcançados na sua inteireza, ou seja, o Kubo não consegue explorar esses 2 méritos em todo o seu potencial e é isso que faz com que essa parte do arco não seja realmente boa. Ela é okzinha, ela passa de ano, mas ela não é excelente, que poderia ser se tivesse sido bem explorado. Com relação aos poderes criativos, né, que eu mencionei, nem sempre, ou quase nunca, o Kubo soube trabalhar as lutas que envolvem... Espero que esses pontos sejam explicados, né? Porque até o momento, opinião, ok, válido. Mas por quê? Se tivesse sido bem explorado. Com relação aos poderes criativos, né, que eu mencionei, nem sempre, ou quase nunca, o Kubo soube trabalhar as lutas que envolvem esses poderes da maneira adequada. Então, por exemplo, vamos pegar aqui aquele personagem cujo nome é Grêmio. Tem um personagem que chama Grêmio. É o Grêmio sua gente, não tem jeito. Que o poder dele é basicamente o poder da imaginação, né? Então ele consegue... Beleza. Acho que é a maneira adequada. Bom, eu tenho minhas críticas com a Batalha do Grêmio? Tenho. Eu acho que faltou o Kubo deixar algumas coisas um pouco mais claras sobre o Grêmio. E a intenção dele com essa luta. Porque eu tenho uns vídeos analisando esses episódios, as discussões. É uma dificuldade muito grande, de fato, explicar o que está acontecendo ali para as pessoas, porque elas chegam a... Se ele tem o poder da imaginação, por que ele só não imagina ele vencendo e todo mundo morrendo? Aí a pessoa esqueceu o básico de Reiatsu de Bleach. Já começa aí, né? E fora que a scan daquele... Mano, quem lê Bleach nessa qualidade... Não vou... Mano, você tá vendo outra obra, basicamente. Porque você perde toda a maestria do Kubo de trabalhar preto e branco. Consegue fazer com que as coisas que ele imagina se concretizem na realidade. Venhamos e convenhamos, é um poder extremamente apelão. E beleza, enquanto um artifício para que a luta aconteça, o Kubo foi tirando várias soluções criativas desse personagem, foi fazendo com que a luta tivesse um roteiro até interessante, porque ele ia imaginando várias coisas diferentes e a luta ia ficando legal, ia ficando variada. O problema é o seguinte, como é que você consegue derrotar um personagem desse de maneira crível? Um personagem que tem basicamente o poder de fazer acontecer tudo o que ele imagina. Você faz com que ele fique com medo. Ele imagina que não quer... Ele não se imagina vencendo. Mas o ponto é, ele não imagina a coisa abstrata e acontece. Ele imagina, por exemplo, a Yashiro, ele imagina que os ossos dela viram biscoitos. Ele não imaginou que ela morreu. Ele tem que imaginar o coração dela estourando, esse tipo de coisa. E para conseguir fazer isso, para botar a vontade dele, da imaginação em cima da realidade de uma pessoa que tem Reiatsu, ele precisa ter uma Reiatsu que sobreponha a Reiatsu da pessoa. Minha teoria é que o Kubo sempre apela para um surrealismo conceitual nas lutas de Bleach. Eu acho que vai por aí mesmo. Todas as lutas principais, tirando a do Noitora, têm um aspecto simbólico, específico relacionado com a própria imagem do Zaraki. Ou do que é ser o Kenpachi. Né? As lutas de Bleach, elas envolvem muito mais o símbolo de cada personagem do que a luta em si. Fala, João. Valeu, mano. Muito obrigado pelos 4 meses. E aí... Primeiro, você tem que ter a Reiatsu para fazer isso acontecer. Ele tem que imaginar algo, né, tangível, não abstrato. Então o poder dele já não é tão absurdo assim. Ele tem que ter a Reiatsu para tancar aquilo na pessoa. E tem todo o drama do Grêmio, que é bem legal, que é... O Grêmio, ele é muito poderoso. E ele tem que se achar... Tipo, o poder dele é uma maldição. Ele tem que se achar superior. Porque no momento que ele não se acha superior a alguém... ele abre espaço para ele ser derrotado. Então, o Grêmio tem que ser arrogante. Por ser arrogante, ele não pensa nos detalhes da luta. Ele está acima da luta. Isso faz com que o Grêmio tenha falhas na forma que ele enxerga a luta. Porque se ele enxergar a luta com cautela, a cautela vai gerar insegurança na cabeça dele. Fora que o Grêmio ficou preso pelo Yhwach. O Yhwach deixou ele preso durante boa parte da vida dele. Ou seja, ele nunca teve muitas experiências de luta. Então, ele é uma profecia autocumprida. Ele não pode lutar, porque quanto mais experiência de luta ele tiver, mais inseguro ele pode ficar. Porque quanto mais experiência de luta ele tiver, mais ele vai analisar os oponentes, mais ele vai ter cautela. E isso vai fazer com que ele abra espaço dentro da própria mente para ter uma visão dele perdendo. Isso é a parte simbólica da luta, né, do conceito do Grêmio. Ele se imaginar perdendo não quer dizer que ele vai se imaginar e ele vai morrer instantaneamente. Fala, Tim. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado pelos 18 meses, cara.
Não significa que ele vai se imaginar morrendo e vai morrer instantaneamente. Não, não é isso. A gente tá falando aqui qual que é o símbolo do poder dele em relação ao próprio personagem, à vida dele e tudo mais. Então o que vai acontecer é que ele não vai conseguir, né, criar coisas que sejam capazes de derrotar a pessoa. As coisas que ele criar, não importa o quão absurdas sejam, sempre vão ter, né, uma fragilidade contra o adversário dele. Então, porra. Eu acho que o Kubo poderia ser mais explícito com essas coisas no mangá. Eu acho. Poderia ter adicionado algumas coisinhas extras e tal. Eu acho que poderia. Mas também, não vou tirar, assim, tem parte que dá culpa é de um monte de galera que não tá interessado nisso. E aí vem o problema. O Kubo tá querendo contar Bleach, uma revista Shonen Zona, e o cara quer dar uma de artista doidão. Aí você gera essa incompreensão de muita gente que já lê a história de nariz em pé achando que é ruim. E ignora tudo que pode ter ali. Quase impossível. E o Kubo definitivamente não conseguiu. Então a luta do Grêmio contra o Zaralho, contra o Kenpachi Zaralho, é uma luta legal. Tem várias cenas legais. Eu acho a arte, inclusive, dessa luta muito interessante. Na arte que o Kubo utilizou, ela é muito dramática, muito expressiva. Mas, o final da luta não me convenceu. Porque, eu imaginei que eu era mais forte do que você. Então eu vou ficar mais forte do que você. Só que aí meu corpo não aguentou. Tá, então por que você não imaginou o seu corpo aguentando? O ponto aqui é, o Kubo, em momento nenhum, conseguiu colocar limitações palpáveis a esse poder de imaginação do Grêmio. E aí, quando ele prestou encerrar a luta, ele só disse, não, minha imaginação chegou no limite. Eu não consegui imaginar nada além disso. E aí, por isso que eu perdi. Eu acho que poderia ter mais coisa. Eu acho que poderia. Mas eu acho que o que ele tá falando também ignora todo o resto que a gente comentou. Entendeu? Tama aqui esse vídeo dos piores clichês nos designs de personagens, canal Eric Arten. Valeu, Mef, vamos ver sim. Então, tipo, eu acho que ele falar isso aqui, ele só falar, o autor não conseguiu. Porque no final da luta aconteceu isso e tchau. E se ignora tudo que a gente conversou. Né? Então, esse é o ponto. Ele imaginou a força do Zaraki. Ele conseguiu imaginar corretamente a força do Zaraki. Só que ele não conseguiu se imaginar tendo a força do Zaraki. Por quê? Porque ele perdeu. A batalha entre a moral dos personagens. Boa noite, Narras. Boa noite é um pedaço. Valeu, mano. Pelos seus 4 meses. Tamo junto. Então, eu não achei problemático isso. O cara lutou contra o Zaraki. Ficou com medo do Zaraki. Se imaginou tendo o poder do Zaraki. Ele ficou com o poder do Zaraki de fato. Mas o corpo dele não aguentou. E ele não se imaginava conseguindo manter o mesmo nível do Zaraki. Por quê? Por causa de tudo que a gente já falou. E deu isso. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas isso é um argumento muito... Isso não é um argumento. Tudo poderia ser melhor. Você pode pegar a melhor obra do mundo e falar, não, podia ser melhor. Podia. Se você não dá as bases para elaborar isso, é complicado. Então, assim... Se você só lê superficialmente... Super superficialmente... Aí, Bleach não é uma obra pra você, sabe? Não vai ser uma obra que provavelmente vai te agradar. Porque... Quando o Kubo começar a ser cada vez mais abstrato e metafórico... Coisa que ele é... E a gente vê isso constantemente na obra de várias formas... Que ele não entrega de mão beijada as paradas... Vai ser uma experiência frustrante. Perdi. Ou seja, aí não dá, né? Extremamente conveniente, extremamente forçado. É o problema de você colocar um poder muito overpower. Porque, entendeu? Por que é extremamente conveniente forçar? Não se deu nenhum argumento pra justificar essa percepção. No sentido, a luta acontece assim, os personagens falam isso, a estrutura da luta é essa, e pá. Não, é tipo, ele não conseguiu criar uma limitação, a personagem perde de forma conveniente, é muito extremo e forçado. O que eu acabei de falar? Nada. Não é uma análise. Ele tá contando a experiência e a opinião dele com Bleach, o que é super válido, inclusive. Só que eu discordo. Você limitar, você vai ter problemas sérios. E ele teve problemas sérios. Então, a solução da luta... A luta em si não é ruim, mas a solução da luta é completamente insatisfatória. Não tem nenhum motivo nos tinha sido apresentado anteriormente do porquê ele não poderia imaginar que ele não teria as limitações que ele tinha. E pronto. Por que a imaginação dele é limitada? Por que a imaginação dele chegou num teto de onde ele não conseguiu tirar mais? Ninguém sabe, é porque precisava terminar a luta. Então, assim, o poder é legal e isso faz a luta ser melhor do que as lutas de Ue comum. Isso aí já falou, né? Então. Por exemplo. Mas na hora do vamos ver, não deu pra tirar o 10. Quer outro exemplo? A luta do Ishibe. A luta do Ishibe contra o Rei Yuvar. O poder do Ishibe é muito interessante porque ele é extremamente filosófico, se você parar pra pensar. E ele
assim como quase todos os poderes de Bleach são meio abstratos. O Ishibei controla a cor preta dentro do mangá, que é feito com um pincel de cor preta. Aí você vê que o Kubo tá no nível metafórico da própria história. Então quando você... Aí você fala, cara, será que os outros personagens também têm uma metalinguagem assim? Aí você vai pro Grêmio que a gente acabou de falar, tem uma parada aqui. Concordo que poderia ter sido melhor trabalhado. Mas não é que não existe, igual foi alegado. Entendeu? O poder do Ishibei é de ser o autor e a do Quincy é de ser o editor. Pois é, né? Tipo isso. Tudo isso aqui é o cubo puto com os editores da Jump dele. E diz respeito a... Provavelmente deve ter alguma coisa relacionada às religiões orientais, porque eu digo isso porque essa questão do poder do nome está presente até na nossa religião, nas nossas religiões ocidentais, no judaísmo e no cristianismo. Porque você vai ver lá em Gênesis, na Bíblia, que Deus deu ao ser humano... Pô, ele esqueceu da parte do preto. O poder de dominar sobre... Tem um nome, tá? Isso é bacana, mas... Tem um preto também. Mano, cara, você vai ler essa scan aqui, ela vai destruir completamente a arte de Bleach. Vai chegar no templo lá da escuridão do Ishibei lá, você não vai ver nada, vai ser uma página toda preta. E não, você tem gradações, você consegue ver detalhes da pintura dentro do preto. Todas as coisas da Terra. E esse poder de dominar sobre todas as coisas da Sim, Terra... Sim, quem censura o nome do Zangetsu é o Ishibei. Do Yuhaba, no caso. É simbolizado pelo poder de nomear todas as coisas da Terra. Então, o pensamento místico, o pensamento religioso, há milênios, tem essa ideia de que o nome das coisas tem poder. Pois é, né? O Kubo usa até a onomatopeia de forma abstrata para os personagens e nas lutas. A gente já mostrou isso aqui. Na luta do Gin contra o Ichigo, quando o Ichigo chega na Guerra de Karakura, o Gin ataca o Ichigo usando as onomatopeias. Porque as onomatopeias, ele deforma elas pra onomatopeia ficar como se fosse a forma da espada do Gin se esticando e fazendo, tipo, umas curvas pra atacar o Ichigo e cortando a página. Mano! E todo mundo caga. Todo mundo caga pra isso. Sabe? É claro, porque ninguém tá... Mas você não percebe que aquilo é pra experiência do japonês? Porque o que é uma onomatopeia? Pra gente, onomatopeia é uma palavra que representa um som. Certo? Mas pro japonês não, cara. A forma que a língua japonesa funciona, você parou pra pensar, por que em Jojo você tem a onomatopeia de ameaçador, ameaçador, ameaçador? Em anime, no mangá tem silêncio, você tem uma onomatopeia escrita silêncio. Porra, como assim? Isso não faz o mínimo de sentido. Aí que tá. O kanji, em japonês, ele não é uma palavra em si. Aqueles kanjis estão representando a sensação. A sensação de alguém ameaçador. A sensação do silêncio. Então, quando o japonês lê o kanji, lê a onomatopeia, ele não tá lendo uma palavra. Ele não tá vendo silêncio e tá falando, é o som do silêncio? Não. Ele tá vendo aquela onomatopeia e aquilo tá representando pra ele a sensação que se passa a ter o silêncio. Coisa que a gente ocidental, como a gente foi criado com outra estrutura linguística, nunca vai conseguir perceber. E aí, quando o Kubo pega a onomatopeia de zoom, sei lá qual é a onomatopeia do Gin, e transforma aquilo num ataque, deformando ela e fazendo com que ela corte as próprias páginas pra atacar o Ichigo, o japonês fica... E a gente fica tipo, e passa, sem nem perceber. Só que pro japonês aquilo ali tá sendo tipo... cinema 4D, sabe? A cadeira tá tremendo, tá jogando água na sua cara. É o equivalente disso no mangá pra ele. E a gente tá tipo, tá, foda-se, passa, próximo, luta horrível. Aí você fica tipo, seu animal, sabe? É muito foda, cara, é difícil. Dar nome às coisas é ter um tipo de poder sobre elas. E é nessa base que vem o poder do monge, do Ishibe. E aí, por exemplo, ele troca o nome do Yuva, né? Ele diz, não, seu nome agora é Formiga Negra. E a partir de agora, o seu poder e as suas capacidades vão ser comparáveis ao de uma formiga e eu vou esmagar. Cara, what the fuck esse scam, cara? Olha só isso. O cara só tacou tudo preto mesmo, foda-se. O Ishibei apelou aqui, tacou tudo preto. Cara, bizarro. Bizarro esses scans de Bleach, cara. Aí, mano... Isso aqui é uma campanha de defamação com o Bleach, só pode, cara. Não tem motivo pra uma scan de 2016 tá nessa qualidade, cara.
você. Então é um poder muito interessante. Ele corta o poder do... 2014 não tem, cara, não tem Ele cortou o motivo. nome do Yuvar pela metade, então ele cortou o poder do Yuvar pela metade, etc, etc, né? Aquele próprio romance, que eu não sei se vocês já leram, o famoso 100 anos de solidão, que se passa numa terra onde as coisas não tinham nome. As pessoas viviam apontando pras coisas, e isso significa que elas estavam numa situação de vulnerabilidade com relação a essas coisas. E a partir do momento que elas começaram a nomear as coisas, elas começaram a ter um domínio acerca daquela realidade. Então, o poder desse monge toca nessas coisas todas e é muito interessante. Eu gostei muito do poder dele. O problema é, na luta, enquanto poder de luta, porque eu sei que já vai ser esse momento que o Swan de Bleach vem aqui. Ai, mas é o simbolismo, você não pegou. Ai, é a filosofia, você não entende de nada, não sei o quê. Amigo, vamos conversar direitinho aqui. Isso aqui ainda é pode ter todo o simbolismo e toda a filosofia do mundo, eu achei interessante, legal. Mas ainda é um poderzinho que tem que ser aplicado numa lutinha do mangazinho shonenzinho, certo? Enquanto poderzinho numa lutinha do mangazinho shonenzinho não funcionou. Não funcionou porque a luta do Ishibe contra o Yuvar é basicamente uma sequência de salamaleques, de somebody loves, como eu gosto de sempre dizer aqui. Ele diz, meu poder é esse. Aí o Yuvar diz, não, mas o meu poder é mais do que o seu, porque eu sou o All Might, eu sou o A, né? Eu sou a letra A, eu sou o All Might, eu sou o todo poderoso, então eu vejo o futuro e quando eu vejo o futuro. Ele queria que o Rabá fosse derrotado ali, pô. Durante toda a história, o poder do Yuhabá é, tipo, foreshadowed. Tá tipo, caraca, ele é muito foda, tipo, ele tem um poder muito foda. O poder dele é tão foda que ele precisa dormir. Quando ele dorme, ele troca o poder dele com outra pessoa, de tão foda que é esse poder. Aí, o cara faz tudo. O cara é o rei dos Queens. Tá todo mundo esperando. O Yuhabá tá sempre falando do futuro. A primeira aparição do Rabá, ele fala pro Arrancar lá que virou Quincy. Você é um profeta pra me dizer qual é o futuro? É o Esber, né? Sei lá quem é. Aqueles caras lá no início. Porra. Aí depois, durante a história inteira, tudo está de acordo com os planos do Rabá. Não, ele tá tranquilo. Ele tá favorável. O poder dele é absurdo. Ele tem que trocar. Quando ele chega lá, ele suga o poder de todos os outros Quincy's que estão lá debaixo da sua society. O hype para ele tá só aumentando, Agora ele luta contra o Ichibei. Ou seja, você preparou a história inteira para apresentar o poder do antagonista. Sendo que isso não é necessário, tá? Antagonistas, em geral, têm carta branca para apresentar poder. Problemas são bons, conveniências são ruins. Então, eu não vejo problema nisso aqui. Porque, inclusive, essa luta vai servir de preparação também para apresentar mais dos poderes dele, para apresentar como ele é uma maior ameaça do que as pessoas já imaginavam, para de fato ter outras lutas mais relevantes. E o Ishibei é outro personagem que constantemente é preparado como foda. Chega o momento dele se mostrar foda, o Rabá mostrar foda, e eles. Tipo, tá completamente alinhado com as expectativas dos leitores. O futuro não me afeta. Por quê? Porque sim. E aí, não, mas eu também sou o rei da escuridão, então eu vou lhe afetar assim. O cara diz, amigo, eu já lhe disse que eu sou o All Might, eu não vou ser afetado. E pronto, e acabou a luta. É isso. É um dando carteirada pra cima do outro. Tome carteirada, outro. Tome carteirada, tome carteirada, tome carteirada. Aí chega uma hora que o cara deu a carteirada que o outro não conseguiu, deu super trunfo, toma super trunfo aqui, plá, pronto. Ganhou a luta. É isso. As batalhas de Bleach em geral são mais batalhas de conceito de poder. Isso é verdade. Mas, porra, isso não é basicamente toda batalha de mangá? Tirando aquelas que tem páginas de coreografia mesmo. Não é basicamente todo shonen, não é basicamente isso? Tipo, vilãozão chega, solta um mega poder bizarro, aí o cara tem que. O protagonista, o outro personagem tem que fazer um outro poder. Né? Tudo bem. Eu acho que é legal que Bleach, de fato, dá uma pecada. É que a gente poderia ter um pouco mais de aproveitar esses poderes bizarros e ver outras formas que eles se manifestam de forma criativa. Então dava para ter mais coisas. Sim. Mas aqui, pô, o pincel do Ishibei, que o Zé ignorou completamente, ele é usado de várias formas diferentes, pô. É o mesmo conceito sendo usado de várias formas. Mas depois o Rabá vai apresentando, né, os poderes dele exatamente para no futuro ele usar esses. A diferença é que Bleach foca mais no aspecto cinematográfico nas lutas do que a coreografia em si, exatamente. Que bom que você gostou, Gui. Mais um fã de Soul Eater brabo.
isso, a luta deles dois é isso. Eu adoraria que não fosse, porque é um conceito muito interessante que tem relacionado aos poderes do monge. Mas foi. Então, a ideia é boa. Por causa dessa ideia ser boa, eu acho que a luta é melhorzinha do que as lutas, sei lá, do arco de Fullbringer, mas não é uma luta excelente, é uma luta defeituosa. Mais um exemplo, vamos mais um. Aquele gordinho lá, que eu acho que o nome dele é Pepe, né? Pepe Moreno, do menino. O Pepe a gente pode esquecer. O Pepe, cara, se ele criticar alguma coisa no Pepe que vai me fazer defender o Pepe, eu vou ficar muito puto. Porque eu não gosto do Pepe. Mas assim, é exatamente isso que eu ia falar. Defeituosa. Por quê? Ele só tá, o Zé, nas primeiras análises dele, ele tenta... Cara, por exemplo, na análise que ele fez do arco Granola, ele fez uma coisa bem legal. Ele falou, olha só como o arco do Granola é estruturado como uma tragédia grega. Pá, muito legal. Estrutura, pá. Aqui nesses outros vídeos de Bleach, parece que ele só vê e fala... é defeituoso, tchau. Por quê? Não dá porque é porque ele usa o Somebody Love, o Malaculek, sei lá. Isso não é explicação pra nada. Não, eu vi esse vídeo no privado. Tem muito tempo já, muito tempo. Então assim, parece que tem alguns vídeos que o Zé prepara na moral. E outros vídeos ele só fala, não, é ruim, é defeituoso, é Somebody Love, é Malaculek. Aí você fica tipo... bizarro, sabe? De rua, quem lembra desse clipe do menino de rua? Tô ligando pra você, do orelhão aqui da rua, desce. Pronto, o Pepe Moreno, ele tem o poder do amor. E aí, com base no poder do amor, ele vai lá e controla as pessoas. Ele consegue controlar seus inimigos com o poder do amor. Legal. Só que o problema é o seguinte, já tinha um Stern Hitter que tinha o poder de controlar os outros, que no caso é aquela menina lá que transforma o povo em zumbi. Acho que não é menina, não é um homem, né? Que transforma em zumbi o inimigo. Então eu acho que ela ingere o sangue, né? E aí o cara vê o zumbi. Então assim, são dois poderes até criativos, mas que na prática eles são a mesma coisa, eles controlam o inimigo. E aí nesse momento ficou um negócio meio patético, porque o grandiosíssimo Mayuri já tinha enfrentado essa menina zumbi e já tinha preparado um antídoto, como sempre, né? Ele sempre tira as coisas da bunda dele e ganha as lutas. O Mayuri pior que eu gosto dele mesmo. Já tinha preparado um antídoto. O Mayuri, ele é feito pra ser um deus ex-máquina ambulante e o Kubo fala, eu vou fazer ele ser tão divertido e tão incrível que você vai aceitar. E boa parte aceita. Pra anular essa coisa da zumbificação dos bonecos lá que a Stern Hitter afetava. Tudo bem. Aí a luta entre o Mayuri e essa aqui do poder do zumbi, que eu nem lembro o nome dela, terminou sendo assim, não, você controla, mas eu tenho um remédio que vai fazer com que você não controle mais. Então agora eu controlo. Aí beleza, aí chegou na hora desse tal desse Pepe, aí o Pepe veio e disse, não, agora eu vou controlar. Só que o Mayuri disse, não, você não vai controlar, eu vou controlar. E aí ficou nisso, a luta era isso, não, eu vou controlar, não, eu controlo, 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 aí o Mayuri disse, não, amigo, eu controlo, acabou essa putaria. É uma página. Tipo, isso faz parecer que a luta é um enorme... eu controlo, não, cara, é uma página, acabou. Esse exagero não tá condizente com a realidade da coisa, sabe? Ele fala, não vai funcionar não, eu já tô de boa. Padrão Scrum de Bleach que o povo pega, né? Bizarro isso aí. O controle acabou, pronto, é isso aí. Então é isso, essa é a luta. Outro exemplo ainda, pra gente encerrar esse trecho, aquele boneco que é criado pelo Grêmio, eu não sei o nome dele, mas que ele tinha um poder de... ele conseguia sumir, depois ele conseguia esvanecer. Mas ele é criado pelo Grêmio, sim. É outra pessoa criada pelo Grêmio, sim. Sua presença, depois ele conseguir esvanecer da memória, né? Que ele vai enfrentar a vice-capitã do Zaralho e a vice-capitã da Unohana lá. É um poder muito interessante. Eu fiquei pensando, como é que vai fazer esse cara ser derrotado, né? Porque se ele consegue até sumir da memória de quem tá enfrentando ele, é um poder que traz um roteiro diferente pra luta e que é muito difícil de ser vencido. E como é que ele foi vencido? Bom, o Grêmio chegou lá e disse, não, agora você não me serve mais pra nada, não, vai embora. E aí desfez o cara. É isso. Tipo, ele tinha tomado uma cutila. Ele ia perder, né? E a Shiro já mostrou que a Shiro conseguia vencer dele. Tipo, ele já estava completamente fudido. Aí a Shiro já tinha vencido dele. Só quem deu o golpe de misericórdia foi o Grêmio. Mas aí a Shiro já venceu. Aí a Shiro, cara, o cara já está cortado pela metade, porra! E aí como é que a Yashiro venceu ele? Porque a Yashiro tem um poder muito filha da puta, que ela tem ela, aí tem um demônio na frente e um demônio atrás. E antes dela tomar a decisão de fazer alguma coisa, um outro demônio já toma essa decisão. Então quando ela fala, eu vou te bater, um dos demônios bate antes dela pensar e outro demônio bate depois dela bater. Então, todo golpe que ela dá, antes dela dar o golpe já aconteceu. E aí o cara, ele aparecia e quando a Yashiro ia atacar ele, ele desaparecia. Só que quando ele via a Yashiro atacando ele, o outro demônio já deu o golpe. Então ele sempre estava atrasado em relação ao que a Yashiro estava fazendo. E ele perdeu a luta. Foi literalmente, ele já está perdido, ele foi derrotado. Olha o braço dele, ele já está arrancado. Isso aqui dele já está assim, arrancou, tá tipo pendurado. Pô. Lá da vice do Zaralho, mas ele ainda conseguia lutar. E conseguindo lutar, ele provavelmente ia botar pra torar nas duas, porque eu não sei muito bem de que maneira você consegue vencer um cara que tem um poder desse, de sumir. A Yashiro mostrou. É que assim, Bleach tem muito disso. Tem um cara com poder muito específico e foda, e olha só, ele vai lutar contra alguém que tem um poder clássico que vai dar um safanão nele. Isso também tem todo shonen, pra ser sincero, tá? Mas em Bleach acontece isso.
Esse cara lutando contra qualquer outro ia ser uma luta absurda. Mas contra Yashiro era tipo o counter natural dele. Não, eu bato antes de bater. E você, pra me bater, você tem que aparecer. E quando você, no instante que ele aparecia, o instinto dela, pum, já conseguia virar pra atacar ele. E, ou seja, quando o instinto dela virava pra atacar ele, o demônio dela já atacava antes do instinto dela ativar. Então, a Yashiro é muito OP contra ele. Então, o cara perdeu. Ele já perdeu. Ele não consegue lutar, Zé Médio. Olha o braço dele, Zé Médio. Olha o braço dele, Zé Médio. Ele já foi cortado do ombro até o umbigo, Zé Médio. Ele não consegue mais lutar. Ele deu um golpe de maluquice aqui. Mas ele não consegue mais. Ele já perdeu. Ai, pelo amor de Deus, porra. Mas aí o Kubo disse, não, quer saber de vamos acabar com essa luta aí. Aí o Grêmio, que era o cara que tinha criado esse personagem no primeiro momento, né? Já chegou e disse, não, tá bom, você não me serve pra nada não, suma. Pronto, e sumiu. Então assim, tem muitos poderes criativos aqui, mas por motivos diferentes, vários deles não são bem utilizados, vários deles não são bem trabalhados e não vão até o final do que eles poderiam ser, não geram os bons frutos que eles poderiam gerar pros roteiros das lutas, entendeu? Então esse arco ele fica no meio de caminho. O fato de ele tentar coisas diferentes o deixa melhor do que o Ecomundo, do que o final do Fullbringers, do que... E também, inclusive, tem a teoria do fato de por que também a Shiro conseguia sentir ele, né? Porque ela é, né? Eu não vou falar e tal. Mas o fato dele não conseguir chegar a explorar completamente o seu potencial faz com que ele não seja um arco realmente bom, ou melhor, uma parte de arco realmente boa. Então ele fica no meio termo aqui, no meio do caminho. Quanto ao segundo método, que é da estrutura não linear, né, que eu disse que o Kubo ia colocando várias coisas no meio das lutas pra não ficar muito previsível, aqui ele também não consegue explorar até o fim. Ele dá uma falhada também, e é isso que causa, por exemplo, a impressão que muita gente tem de que é um arco muito corrido, porque eu já ouvi falar muita gente falando isso, né? Eu não sei nem se é essa parte que vocês acham muito corrida ou se é o final do arco mesmo, mas muitos de vocês me explicaram nos comentários que, pô, o arco até começa legal, né, no vídeo passado. O arco em geral é corrido mesmo. Isso acho que todo mundo concorda. Mas ele tá falando, tipo, é falho e defeituoso. Mas ele não tá me dando justificativas pra isso, sabe? Até começa legal mesmo, é interessante as coisas que você levantou aí, mas o problema é que ele é muito corrido. Eu ficava, porra, como é que um arco de 208 capítulos pode ser muito corrido? Um arco que só ele tem mais capítulo que o mangá de Yu Hakusho todinho, como é que ele pode ser corrido? E se você pegar só essa parte do miolo, como é que algumas 70 capítulos não são suficientes pra você mostrar algumas lutas? Como pode isso? Não entra na minha cabeça isso. E eu realmente acho que não é questão de ser muito corrido, eu acho que é desorganizado, e aí que a gente entra. O lado positivo de você fazer uma estrutura muito linear, muito previsível, muito quadradinha, é que você não se perde. Você começa a primeira luta, desenvolve, termina, vai pra segunda, desenvolve, termina, vai pra terceira, desenvolve, termina, vai pra quarta, e não se perde. Então você consegue explorar tudo que você tem pra explorar em cada uma dessas lutas e vai passando pra próxima. O lado ruim é que se você não souber fazer variações dentro dessas lutas, o arco se torna chato, se torna tudo muito previsível e fica chato. Pra quebrar a linearidade da coisa, você adiciona elementos de imprevisibilidade, da hora, muito bom. Mas se você não souber fazer, se você não souber organizar essa imprevisibilidade, você se perde. Você não consegue explorar as premissas que você vai levantando até o final. Então são as escolhas que o autor tem que fazer. Ou ele faz um arco mais quadradinho e aí consegue explorar tudo adequadamente, mas corre o risco de ficar previsível, ou ele quebra a linearidade, torna mais imprevisível, mas corre o risco, se ele não souber fazer, de se perder. Se ele souber fazer, fica lindo, maravilhoso, mas se não souber, ele se perde. E eu acho que o Kubo se perdeu aqui. Então eu acho que não é que o arco é corrido, eu acho que ele é desorganizado, essa parte pelo menos, é desorganizado. E aí dá tipo, por quê? Porque ele não conseguiu utilizar as premissas. Tá, me mostre! Me explique! Questão de ser corrido. Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá. Algumas das lutas que são colocadas aqui, que tinham potencial, elas são cortadas pela metade. Por exemplo, a luta que eu mencionei agora do boneco. Já mostrou que não, a luta já tinha acabado. Já estava completamente derrotado. E se ele atacasse a Yashiro ali de novo, ele seria derrotado. Tipo, a Yashiro mataria ele. Terminaria o serviço. É criado pelo Grêmio, que ele consegue sumir, consegue sair da imaginação e da memória dos inimigos. Era uma luta que estava bem interessante, fez com que a vice do Zaralho revelasse sua Shikai, e porra, aquela luta tinha potencial, porque como é que você fica curioso, né? Como é que vai resolver essa luta? Como é que o andamento desse roteiro vai acontecer? E ela é interrompida no meio. Então ela não chega até onde ela... Ela não é interrompida, a gente descobre como ele perdeu. Ele perdeu! Ele perdeu a luta. Acabou. A Yashiro jantou ele. Mostrou que o poder dela conseguia deixar ele desesperado, incapaz de fazer as coisas. Ele fala, meu Deus, como assim? Eu não consigo fazer nada, eu tô fudido, o cara tá me batendo. Acabou, pô. Em vez de botar a garotinha pra matar, botou o Grêmio pra quê? Pra aproveitar pra fazer a expectativa de poder do Grêmio, pra mostrar como ele tinha criado um ser humano e como ele poderia matar o ser humano que ele criou com o pensamento só esquecendo dele. Por isso que ele consegue matar o bicho daquele jeito, porque era uma criação dele. Ele não consegue fazer isso com outras pessoas. E aí você prepara o Grêmio como, olha só como ele é poderoso, inclusive ele matou o Kensei e matou o Rose também. E tal, aí você prepara o personagem, está fazendo ali a expectativa do poder dele, está fazendo a escala de poder dele, está fazendo a preparação do futuro, criando uma promessa do personagem. Tipo, o que o Kubo está fazendo ali tem sentido. E é técnica, sim. A luta, o núcleo da luta foi desenvolvido e foi finalizado. Você tem a apresentação da problemática, você tem como a personagem resolve a problemática, você tem um cara completamente desesperado porque ele não consegue mais fazer nada. E aí, mostra, acabou, não tem nada ali que o autor possa tirar leite. Claro que ele pode, né?
Mas aí você vê, o que vale a pena? Vale a pena ficar lutando contra o Vanish Point que tá semi-morto? Já foi derrotado, está com um corte que separou o ombro dele do corpo? Já com o braço mole que não funciona? Entendeu? Poderia chegar, ela é simplesmente cortada, tipo, pau, acabou a luta. Porque sim, você tem personagens que fazem aparições triunfantes aqui, nessa parte do arco, e não fazem muita coisa não, tipo o Byakuya. O Byakuya, ele quase morreu, né, que era pra ter morrido, mas não morreu. No início do arco, foi levado lá pro Palácio do Rei, foi curado, foi treinado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí ele volta. Ele aparece, ele volta, dessa vez, para mostrar o caminho pra Rukia. Em vez dele querer resolver tudo, que era o drama dele, ele tem que resolver. Eu vou usar Bankai pro Renji fazer a parada, porque eu tenho que resolver. Eu tenho que executar minha própria irmã. Eu que tenho que vencer. Eu sou a lei da Soul Society. Eu represento as regras. Eu represento os costumes. Eu sou o ideal de Shinigami. Eu que vou. Eu. Ele fala, vai, Rukia. Você... Lembrando, quem que venceu dele? O Asnod. Roubou a Bankai dele. Ou seja, era um inimigo que ele teria todo o interesse dele se vingar. Mas o que ele faz? Primeiro, ele pede ajuda pro Ichigo, que já é um bom passo pro personagem. E depois ele fala, Rukia, vai. Você vai derrotar ele. E eu vou te mostrar como você pode evoluir cada vez mais. Eu vou te dar, fala, calma, não mexe muito sua Bankai, porque ela pode te machucar. Rukia tá com medo? Eu confio em você. Pela primeira vez, ele age como um irmão. Lembra que irmão, tipo, na Ásia, você se casou, você vira, tipo, o seu sogro vira seu pai, né? Eles chamam de pai. O irmão da sua namorada vai virar seu irmão também. É assim que eles são irmãos. O medo que você está vendo não é seu, é dele. Exatamente. Aí o Byakuya mostra todo um desenvolvimento de personagem. Meu Deus, Zé, o que você vai falar aqui? Pelo amor de Deus. Volta, quando a Rukia tá lutando lá contra o boneco lá do medo, que aliás o boneco do medo acho que é um dos poucos exemplos de personagem que tem um poder mais filosófico e que foi bem explorado, né, porque já desde a primeira parte do arco ele vem sendo trabalhado. Quando a Rukia tá enfrentando esse bicho aí o Byakuya aparece e ele tem uma atuação essencial pra que a Rukia ganhe a luta, né, porque antes dela liberar a Bankai dela, ela tava sendo derrotada pelo Asnut. Mas é isso, ele só faz isso, ele vem como um grande salvador, e a gente sabe que o Byakuya é um guerreiro poderoso, ele já era poderoso, imagina o nível dele agora, depois que ele treinou com o esquadrão de elite do Shinigami. Mas ele volta com pose de super-herói e basicamente ele só faz uma ajuda muito pontual à Rukia e sai. Eu até gosto da cena dele falando, Porra. Porra, não. Porra. Eu não vou repetir tudo que eu acabei de falar, né? conhecendo o poder da Rukia e dando conselhos como o irmão mais velho, né? A cena é dramaticamente bem legal. Mas em termos do que ele poderia ter acrescentado a essa parte do arco, ele poderia ter feito mais coisas. Ele poderia ter pegado uma lutinha dessa e mostrado o poder desenvolvido, ter mostrado uma grande força. Eu acho ainda que ele vai fazer isso no final, não sei, né? Ele não precisa fazer agora. Porque o autor está pegando um personagem que todo mundo quer ver e mostrando como ele, além de evoluído na força, também evoluiu nas próprias concepções, na visão, no personagem. E aí você vê e fala, caralho, o Byakuya tá brabo, mais do que já era. Ele também... Aí você cria o paralelo do desenvolvimento pessoal com esse cara vai estar mais forte ainda. Porque a luta que ele poderia ter por vingança com as Nod ou por algo do tipo, ele deixa de lado pra fazer todo esse outro processo que a gente comentou com a irmã dele. Então, esse cara, provavelmente, ele não vai gastar o poder dele com as Nod. Porque as Nod vai ser fichinha. Ele vai gastar o poder com quem? Alguém muito mais perigoso. Ou seja, o autor está criando sensação de expectativa enquanto ele fez desenvolvimento de personagem, enquanto ele fez um momento dramático ótimo, enquanto ele fez uma das melhores lutas desse ponto da história, que é as Nod vs Rukia. Como que isso é ruim? Não me dê spoiler, mas eu acho que ele ainda vai fazer alguma coisa grandiosa no final, que não é possível. Mas ele já poderia ter feito alguma coisa grandiosa aqui e não fez, então foi... Não poderia, cara! Caraca, imagina se... imagina se no início do arco da... Sei lá, pega qualquer arco aí. O Yamamoto no arco da Soul Society, ele já chega e já usa Bankai e não dá em nada, sabe? Tipo, ele derrota o Shed usando Bankai. Não, poderia.
Por que o Yamamoto não fez nada durante a luta do Soul Society? Por que ele não usou a Bankai pra derrotar o Shed? Por que o Kyoraku não usou a Bankai pra derrotar o Shed? Por que o Kyoraku não usou a Shikai pra derrotar o Shed? Por que a Soifon não usou a Bankai pra, pra dar o tiro no Aizen, que tava indo embora? Essa é uma boa pergunta, na verdade. Tem motivo, inclusive, tá? Ela não gosta da Bankai dela. Demora pra preparar, tem toda uma putaria, não ia dar tempo. Então, assim... Cara... Eu não tô entendendo. Da outra vez o Zé reclamou que os caras em Karakura estavam usando Shikai e Bankai. Ele reclamou que os Hollows os Arrankas estavam usando Resurrection. Agora ele tá reclamando que o Byakuya não fez a parada? Eu, tipo, não tô... tinha o Aizen tava dentro do Negacion também. Tipo, eu não tô entendendo. Assim, eu discordo completamente. Tudo que o Kubo fez aqui com o Byakuya foi incrível. E ainda prepara o personagem pro futuro. Foi ótimo o que ele fez, decisão super acertada. O personagem não precisa chegar e começar a fazer um monte de coisa. Que história é essa? Imagina o Byakuya chega, usa as novas habilidades dele no Asnodit, mata o Asnodit com um tiro. Aí você fala, legal. Muito bom. Acabou todo o nível de tensão que você tinha pro personagem. Acabou possíveis revelações de poder em lutas mais relevantes. Caralho, mano. Foi o quê? Um elemento narrativo desperdiçado. Você traz um personagem muito forte pra isso. Cara, elemento narrativo desperdiçado. Pô, você falou a palavra proibida, Zé Médio. Aqui, desculpa, mas você está redondamente enganado. Não foi nem um pouco um elemento narrativo desperdiçado. Nesse momento, e ele não faz tudo o que ele poderia fazer. Ele faz só uma pequena coisinha que é até legal, gera uma cena legal, mas é só uma pequena coisinha. Então é outra coisa que dá a impressão de que tinha muito campo pra ser explorado e não foi. Quer ver outro exemplo? Um monte de Capitão Shinigami nessa parte não serve pra nada, eles só vão lá apanhar. Tipo, o Shinji e os outros Vizard, né, os que viraram capitães. O Kensei, o Rose e o Shinji. Eles só... Porque tem gente mal aproveitada no arco, isso é verdade, né? Vamos ser sinceros. Kensei é o maior exemplo disso. O Rose foi burro. Acontece, tem gente que é burra. Mas o Kensei é imperdoável. O Shinji foi arrogante. Então, assim, mas dava pra ter um trabalho. Eles mereciam uma moral. Por quê? Aí vem o que eu tava falando. Durante a história toda, o Kubo preparou os Vizards como pessoas especiais. Não necessariamente os mais fortes. Isso foi uma ilusão que a própria comunidade criou. Que eles eram super poderosos. Mas sim, eles têm um nível extra de força por causa da máscara. Mas na Soul Society eles não podem usar máscara. Né? E eles não gostam de usar máscara. Já começa por aí também. Eles preferem morrer do que usar máscara. Mas quem ficou no mundo humano vai usar máscara, a gente vai ver isso ainda no mangá, no anime e tudo mais. Só que sim, o jeito que o Kubo prepara os personagens faz com que você tenha expectativa por eles. E o Kubo não administrou bem as expectativas dos capitães e dos Vizards durante a guerra. Isso é inegável, tá? Inegável. Apanham. Eles começam uma luta, aí você pensa, pô, então beleza, agora vai ser uma luta maneira, os caras vão mostrar os poderes dele. Finalmente os Vizards vão ser valorizados, porque no arco de Karakura eles não foram. E não, eles não são valorizados, eles só apanham. Eles tomam uma pauleira lá e saem de cena. Então é outra coisa que também fica por explorar, não é explorado do jeito devido, né? Outra coisa também, todo o papel do Ishida aqui é mal explorado. Eu acho legal que o Kubo tenha colocado esse drama do Ishida supostamente traidor pra dar uma variada no arco, no sentido de que ele vai colocando esse drama ali no meio das lutas pra não o anime melhorou muito isso. ficar só uma sequência de luta, um corredorzinho de luta e tal. Mas a verdade é que isso aqui não é bem explorado dentro desse arco. Inclusive a cena na qual os amigos do Ishida percebem que ele supostamente traiu a Soul Society é uma cena bem mais ou menos. É uma cena sem sal, uma cena sem graça. E aí você pode dizer assim, eu acho ela qualquer coisa mesmo. Não poderia ter sido uma cena mais bem explorada porque ele tava no meio da guerra, tava no meio da luta. Então a gente não tem muito tempo pra ficar perdendo, pra ficar matutando, pra ficar ruminando acerca dessa suposta traição do amigo deles. Eu concordaria. O que eu gostaria que essa cena tivesse, que eu queria que tivesse no anime, é um início de uma luta entre eles. Pra tipo, o Ishi fala, não, você vai voltar. Aí o Ishi atira nele e fala, não. Você não tá entendendo. Eu agora tô do lado deles. Aí o Ichigo fala, não, mano, você não tá me atacando. Aí o Ichigo tá falando, não tô te atacando sim. Aí o Ichigo vai lá e manda o Getsuga. Aí eles brigam. Aí depois o Ishida vai embora. Eu gostaria muito mais. Se o tempo da ficção, o tempo narrativo fosse a mesma coisa do tempo do mundo fictício, mas não é. A gente sabe que uma das grandes potências, uma das grandes forças da ficção é o fato de que um autor pode trabalhar coisas que no mundo fictício se passaram Eu muito esperava muito que o anime adicionasse alguma coisa assim. rapidamente, mas na hora dele transmitir pro leitor, ele transmite de maneira devagar. Ou o contrário, ele transmite de maneira rápida aquilo que no mundo fictício foi devagar. Então, por exemplo, um time skip é isso, né? Um time skip é, em uma página você passou 2 anos. Não, 2 anos se passaram, pronto. Já pulou 2 anos. Em um quadro de mangá você pulou 2 anos. E o contrário também é verdadeiro. Você pega poucos segundos e você vai mostrando a psicologia dos personagens, as pequenas reações e tal. E aquele negócio que no mundo fictício durou poucos segundos, pro leitor é estendido esse momento. Então, sendo assim, existindo essa possibilidade na linguagem dos quadrinhos, não é desculpa pra essa cena ter sido tão rápida e tão chata quanto foi. Existia meios técnicos pro Kubo fazer essa cena ser mais dramática, ter mais peso pros personagens envolvidos, né? Quando eles viram que o amigo dele supostamente os tinha traído. E não foi feito. Então foi mais um elemento que poderia ter dado uma variedade no arco, mas que ficou abaixo. Isso é verdade. Não foi trabalhado como deveria ter sido trabalhado. Acho que todo mundo... É fato. Tipo, poderia ser melhor trabalhado. Isso aí é
Faltou. O próprio Esquadrão Zero, né, que é o esquadrão de elite do Shinigami, só foi usado Imalemar como mentor, né? Eles foram mentores dos caras que foram lá, do Byakuya, do Abará, do Ichigo e da Haruki, né? Eles foram mentores desse povo, eles treinaram esse povo e nós nem vimos o treinamento. A gente viu o treinamento do Ichigo só até a parte lá das espadas. Os outros dois a gente nem viu como eles treinaram. Ninguém. Felizmente o anime também corrigiu isso e deu muito mais valor pra parte da Divisão Zero. Isso é muito importante. E aí depois eles apareceram pra fazer umas lutinhas bem chatas, porque tirando o cara das espadas, que fez uma lutinha até legal, todos os outros caras do Esquadrão Zero não fizeram porra nenhuma. Então assim, eles vieram na primeira parte do arco com muita pompa, porque eles são o esquadrão de elite. Isso aí foi a filha da putagem do Kubo, é o que a gente falou. Criou uma expectativa e nem só quebrou essa expectativa. O problema não é quebrar, mas ele não deu o valor pra vocês ter uma quebra legal. Eles não fizeram uma luta épica e perderam através de métodos épicos dos inimigos, caralho. Não! Eles... Os caras lá mijaram da Divisão Zero. Você fica tipo, bruh. O anime melhorou isso, felizmente. Muito mais poderoso do que quaisquer Isso é verdade. Eles são foda. E na hora de mostrar que eles são foda, não mostraram. Aconteceu É mais ou verdade, menos o que é aconteceu com os verdade, Vizards isso é lá atrás. Eles treinaram o Ichigo e é isso. Só com a diferença de que nem o treinamento foi realmente mostrado. Outro elemento que foi colocado e não foi explorado até o seu máximo potencial. Com essa parte no anime. Caralho, viado. Foi muito foda essa parte no anime. Começou a guitarrinha ali, você fala, isso aí, porra! É muito foda, mano. Muito foda. E também tem várias lutas que vão ser cortadas pela metade, porque, de repente o Yuva vai lá e diz, quer saber do negócio, meu amigo? Eu preciso do poder de vocês. Eu preciso absorver a energia de vocês pra enfrentar minha luta aqui. E aí eu vou fazer isso. E aí um monte de Stern Hitter que tá lá na Soul Society guerreando simplesmente morre. E foda-se, tipo, eles ainda tinham muita coisa pra mostrar e não mostram nada. Ou então outros que são simplesmente deixados pra trás, né? Os caras começam a perceber, eu acho que o rei deixou a gente pra trás. A gente ficou, já era, ele é descartável. E não fez nada. Não fez quase nada, né? As lutas que poderiam ter sido Isso é uma coisa que eu acho importante comentar. E a Soul Society, ela é tão legal porque a gente vê mais do lado dos Shinigamis. A gente entende eles, a vida, a sociedade deles, a gente tá imerso neles. Os Arrancas tem um pouco menos disso. Tem os espadas ali, um pouquinho. Os Fullbringers é porra nenhuma, basicamente. Eu acho que o maior problema do arco dos Quincy's são os Quincy's. Se esses Quincy's tivessem tido o mesmo tempo de desenvolvimento que os Shinigamis tiveram no arco da Soul Society, ia ser um dos melhores arcos de guerra de todos. Todos os mangás. armadas, por exemplo, entre os Vizards e esses Stern Hitter, não foram armadas, não foram colocadas, então ficaram os dois sem aproveitamento. Os Vizards não fizeram nada, só apanharam. E os Stern Hitter que foram deixados pra trás, que poderiam ter boas lutas, não tiveram boas lutas. Então assim, é um arco desorganizado. O que eu quero dizer é basicamente isso. Eu trouxe vários exemplos pra ilustrar isso. É um arco desorganizado. Ele coloca vários elementos que dão uma variedade, não tornam o arco apenas um corredor de lutas monótono, mas o Kubo não soube organizar esses elementos, então ficou tudo meio cortadão pela metade e fica parecendo que tá corrido, mas não é que tá corrido. É porque ele não soube trabalhar essas coisas. Ele não soube de que maneira ele ia explorar cada um desses elementos da maneira correta pra gerar a recompensa de cada um desses elementos pro leitor. Então fica essa impressão de que as coisas foram corridas porque elas foram capadas, elas foram cortadas no meio. Então assim, novamente, o fato de ele tentar uma coisa diferente, e aqui a gente já entra no nosso resumão acerca desse arco, o fato de ele tentar coisas diferentes faz com que essa parte seja melhor do que outras que nós vimos em Bleach. Mas ele não consegue explorar até o final essas coisas diferentes que ele tentou, e aí o arco não chega a ser bom. Ele é no máximo okzinho. O arco, eu fico falando do arco vício de linguagem, né? Essa metade do arco, esse miolo do arco. A primeira parte da Guerra Quincy é muito boa, vocês me viram elogiar aqui, mas esse miolo aqui, ele não mantém o nível, ele deixa a peteca cair, mas ele não deixa cair tanto a ponto de ser ruim e de ser chato, como eu tava esperando que fosse. Então, o fato de ele ter tentado dar uma lufada de ar fresco, entendeu? É uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa sempre bem-vinda, principalmente num mangá que fica repetindo estruturas modorrentas como o Bleach costuma fazer, e aqui não acontece. Mas infelizmente, e aí provavelmente vocês vão dizer, é porque ele tava doente, porque tudo bem, eu não vou especular por quê. Eu tô dizendo apenas que ele não conseguiu explorar essas muitas premissas interessantes de lutas, de Aí a gente vê toda a discussão que a gente fez no vídeo, né? Não vou ficar rebatendo o que a gente já conversou. pontos dramáticos, como a parte do Ishida, por exemplo, dos poderes. Mas ele tá certo. Não importa o que o autor tava. Doente, sem braço, sem cabeça. O que importa é o produto. Na análise do produto. Você pode ter um entendimento de, putz, o autor consegue fazer melhor, mas infelizmente por causa de XYZ ele não conseguiu. Mas não deixa de estar ruim. Entendeu? Mas tem muita coisa aí que a gente discorda, né? Poderes interessantes que ele foi colocando aqui. Ele não conseguiu explorar quase nada disso do Esquadrão Zero, dos Capitães Shinigami, do resultado do treinamento dos capitães que perderam suas Bankai, né? Ele mostra, pô, os caras treinaram pra aprender a lutar sem a Bankai. E o que é que vem daí? Não vem quase nada. O Hitsugaya consegue montar uma estratégiazinha lá que rapidamente é destruída e pronto, e fica por isso mesmo. Então, todas essas questões que ele foi levantando, ele não soube explorar pra gerar a recompensa pro leitor, a recompensa devida. Ele só ignorou completamente a luta do Asnod com a Rukia, né? Uma das melhores lutas do arco inteiro, ele só ignorou. Tipo, o Byakuya apareceu lá e foi embora. Ele só falou isso, da luta do Asnod com a Rukia. Ele também nem comentou a luta do Range. E do Rose. Com o Super Hero. Ele não comentou a parte do Ichigo com as Bambis. Poderia. Essa é uma parte que eu aceitaria ele meter o pau, que eu também acho que poderia ser melhor. Ele não. Tipo. Eu não entendi.
é tudo corrido, porque na verdade é tudo muito capado, é muito limitado antes de chegar no ápice, de chegar na recompensa que esses elementos narrativos deveriam ter gerado, beleza? Então é uma parte nota 6. É uma parte nota 6. No geral, o arco ainda é bom, porque ele começa excelente, e aí o meio dele é nota 6, então ainda é um arco muito bom. Ainda tô gostando muito da Guerra Quincy no geral, tá? Espero que o final dela seja legal. Espero que seja bom, espero que termine em alto nível. Vocês costumam me dizer que, né, eu já vi por muitos comentários aqui, não é grande coisa, não é muito bom. Enfim, vamos ver o que é que eu acho aí no mês que vem, naquele que provavelmente será o último vídeo de análise de arco do mangá de Bleach aqui no canal, tá certo? Por enquanto é isso. Agradeço aos senhores. Esse vídeo foi sem roteiro, então ele provavelmente, quando eu vou... Cara, que porra é essa de vídeo sem roteiro, mano? Cara, que... Ô Zé, que é isso, cara? Fazer vídeo sem roteiro. De novo essa porra de vídeo sem roteiro, cara? Não, todo vídeo dele é sem roteiro, não. A gente já falou aqui do Dragon Ball, que ele falou lá a saga do Granola, como ela tem similaridades com teatro grego, de uma tragédia e tal. Muito legal o vídeo dele, inclusive. Pô, mano, falar que é sem roteiro, porra. Por que eu... Mano, se é sem roteiro, não tem análise. É só opinião por opinião. quando eu for escutar esse áudio, eu não vou ficar muito satisfeito, porque, sei lá, eu acho que eu organizo melhor quando eu escrevo o roteiro, porque é uma coisa óbvia, né? Mas também não sei se eu teria conseguido escrever um roteiro sobre essas impressões muito gerais que eu tive sobre esse miolo do arco, não. Então, deixa eu... Você perceberia como você deixou a bola cair em vários momentos, porque você não explicou nada. Você falou, a minha opinião eu achei que isso foi ruim, e desorganizado, e mal trabalhado, e faltou. Tudo bem, sua opinião, cada um tem uma opinião. Mas, se não existe uma construção de sentido para essa opinião, por que eu deveria prestar atenção nela? Like, se inscreve no canal aí pra gente continuar crescendo, continuar apoiando o projeto. E semana que vem Narutinho, olha ele de novo aí. Semana que vem nós temos 2 vídeos, um do arco do Pain e o outro do arco da reunião dos 5 Kage, beleza? Tamo junto, valeu, falou. Eu vou pegar uma coisa pra comer.